Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aos irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais, que a graça e a paz esteja contigo, meu irmão e minha irmã, e assim que possível, obviamente, esteja conosco fisicamente, para louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amados, abra a sua Bíblia, nós faremos a leitura de dois textos que nortearão a mensagem desta noite, mensagem que complementa a que nós trouxemos no domingo passado, mas muito importante, como toda a palavra do Senhor o é para as nossas vidas. O primeiro texto se encontra no Salmo de número 119, um versículo apenas, que é o de número 33. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Palavras do Senhor. O outro texto, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Nós leremos dos versículos 46 até o 49. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Palavras do Senhor. Amém. Em uma outra versão, amados, o título desse texto de Lucas que acabamos de ver, que é a NVI, vai dizer o prudente e o insensato. Prudência, meu irmão e minha irmã, para nós, servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, é a combinação da sabedoria ao qual nós trabalhamos no domingo passado e também da obediência ao nosso Deus, que é o tema que permeia a palavra desta noite. Ou seja, o título é Obediência, o caminho para honrar a Deus. Vivemos em uma sociedade, meus irmãos e irmãs, que exalta a autonomia pessoal, a liberdade de escolha e o individualismo, muitas vezes. No entanto, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, vemos que a obediência a Deus é um chamado central para a minha e a tua vida, ou seja, para todo cristão. Ela não é, em si, um fardo legalista, tampouco uma tentativa humana de conquistar méritos diante de Deus, mas sim uma resposta nossa de amor, fé e gratidão ao nosso Deus, que nos amou primeiro e nos salvou por meio da sua graça. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que somente aquele que crê obedece, e somente aquele que obedece crê, no seu livro Discipulado, da editora Sinodal. A partir então dessa perspectiva, eu quero trabalhar com os irmãos alguns pontos importantes que eu e você devemos desenvolver com relação à obediência a Deus para os nossos dias. E o primeiro ponto então, meu irmão e minha irmã, é a obediência como fundamento bíblico. Quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica, a obediência permeia tanto os heróis do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e a gente diz heróis porque, assim como nós, perseveraram de fé em fé em meio às dificuldades e às situações contrárias aos quais viveram, mas sempre foram direcionados e obedeceram esse direcionamento que Deus mandou. Podemos lembrar de Josué, por exemplo, onde Deus falou, né, ser forte e corajoso, não te mandei eu? Então faça conforme o que eu te digo. Também podemos lembrar de Abraão, por exemplo, e no Antigo Testamento, Abraão, né, que foi solicitado por Deus que deixasse a sua casa, a sua parentela, para uma nova terra ao qual Deus colocaria, e dali
ele seria feito pai de muitas ou de todas as nações. Quando falamos então do fundamento bíblico, ou a obediência como fundamento bíblico, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é a obediência no Antigo Testamento significa aliança e fidelidade. Como nós acabamos de falar, não quer dizer que eu e você vamos trocar favores com Deus, porque nós não podemos e nem temos envergadura para isso. Mas quando nós falamos de obediência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e falando do Antigo Testamento em si, significa aliança e fidelidade. Primeiro de Deus para com aqueles que foram chamados, escolhidos e obedeceram a Ele, mas também como resposta nossa de amor para com o chamado de Deus. No Antigo Testamento, a obediência, então, era a forma concreta pela qual o povo de Israel demonstrava fidelidade à aliança com Deus. Quando nós olhamos, e aí eu quero que os irmãos marquem, Deuteronômio 28, de 1 e 2, vai revelar essa conexão direta entre ouvir a voz de Deus e receber as suas bênçãos. Por isso que quando nós lemos que o sensato, o prudente, ele firma a sua casa na rocha que é Cristo Jesus, porque obedece os ensinamentos do nosso Deus, e não só obedece, mas vive os ensinamentos no dia a dia e na sua vida. Não fala uma coisa e age de forma diferente, ou tampouco como um insensato que firma, ou melhor, tenta firmar a sua casa em aquilo que não vem de Deus ou não é de Deus, e quando vem as dificuldades, os ventos arrojam-se contra a casa, é grande a sua ruína. O texto, então, de Deuteronômio vai revelar essa conexão direta entre ouvir a voz de Deus e receber as suas bênçãos. Como eu comentei há pouco, um exemplo notável é Abraão, cuja obediência foi evidenciada ao deixar a terra ao qual ele estava ali estabelecido e a oferecer até Isaque como sacrifício. Em obediência a Deus, ele leva Isaque. E ali é apenas um contraponto para que Deus mostrasse o amor que viria algum tempo depois em Cristo Jesus, onde o próprio Deus preservou Isaque, filho de Abraão, mas não preservou a Cristo Jesus, o seu filho, que verteu o seu sangue na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar vida e vida em abundância. Amém? Abraão então obedeceu, não por obrigação, mas em resposta à promessa e ao chamado de Deus. Muitas vezes eu me pego pensando nessa passagem, quantos não foram o tempo, os anos, que a promessa já tinha sido feita a Abraão e Sara, e o filho não vinha, e quando finalmente vem, Deus pede para sê-lo colocado como no lugar do cordeiro, do novilho, ou seja, o sacrifício seria a vida do seu único filho até então. Claro que existe Ismael, mas os irmãos já sabem muito bem a história, que o filho da promessa é Isaque. Mas em nenhum momento Abraão titubeou, se esquivou ou disse: não, Senhor, não farei. Ele foi fiel até o final e recebeu a bênção do livramento do seu filho para a honra e glória do teu santo nome. Outras referências, quando nós olhamos para que eu e você tenhamos que ter essa resposta com relação à promessa e ao chamado de Deus, é 1 Samuel 15, 22, onde o profeta Samuel orienta Saul dizendo que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Por quê? Porque naquela altura Saul estava tão preso no poder que o reinado trazia, que ele colocou os pés pelas mãos e fez o sacrifício que somente o profeta poderia fazer. E aí então, quando ele é confrontado por Samuel, ele diz: mas eu fiz o sacrifício. E aí Samuel então diz: antes de tudo, e o melhor é obedecer do que o sacrificar. Porque quando nós obedecemos, nós colocamos a nossa dependência única e exclusivamente em Deus e dizemos a Deus: o Senhor é o Senhor literalmente das nossas vidas, ou da minha vida. E nós passamos a confiar do ponto de vista que nós fazemos a vontade de Deus. Salmo 119, 33, como lemos, até o 35, vamos voltar ali, meu irmão e minha irmã, no texto. Lemos o 33, vamos ler o 34 e o 35. 33 diz assim, relembrando: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. 34,
Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Palavras do Senhor. E a pergunta que fica para mim e para você: temos nós, de fato, nos alegrado, nos comprazido, ou vivemos debaixo desta obediência ao nosso Deus, independente das circunstâncias? Temos pedido esta direção em obedecer aos caminhos do Senhor, ou obedecemos de uma forma que não queremos trocar favores com Deus? Mas quando olhamos também a obediência do ponto de vista do Novo Testamento, nós vemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o exemplo supremo da obediência. Quando nós olhamos para Filipenses 2, de 5 a 8, no Novo Testamento, Cristo é colocado ali como modelo de obediência. Paulo destaca a obediência de Jesus, que se humilhou até a morte e morte de cruz, ou seja, obedeceu ativamente, cumprindo a lei, e passivamente entregando-se como sacrifício, e aí o contraponto com Isaac, que acabamos de fazer, garantindo a nossa redenção. Jesus também afirmou que, se me amais, guardareis os meus mandamentos, em João 14, 15. Também podemos ver em Hebreus 5, de 8 a 9, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, pela missão que ele veio cumprir, dada diretamente por Deus, para que nos desse vida e vida em abundância. E Mateus 7, de 24 a 27, também o contraste entre o que ouve e pratica a palavra, como nós lemos aqui, só que no livro de Lucas, e aquele que apenas ouve. Há uma diferença, irmãos e irmãs, enorme e gritante quando nós ouvimos a palavra do Senhor e a praticamos, e se nós somente ouvimos. Temos ouvido e praticado de forma obediente as Sagradas Escrituras e aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas também um outro ponto, seguindo aqui, é a natureza cristã da obediência. E o primeiro ponto, nesse segundo tópico, é a obediência como resposta de amor. Em 1 João 5,3 nós lemos que, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Calvino, em sua Instituta, vai dizer que a verdadeira fé nunca vem desacompanhada de uma vida de santidade. E uma vida de santidade quer dizer uma vida de obediência a Deus. O próprio Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. E nós devemos ter, como cristãos, ou seja, pequenos cristos, temos também a santidade no nosso DNA, no DNA transformado por Deus, no DNA regenerado por Deus, porque sim, somos falhos, somos pecadores, a nossa natureza humana é contaminada, mas uma vez regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, somos nova criatura, como Paulo disse. E como nova criatura, nós respondemos em obediência ao nosso Deus como resposta de amor. Ou seja, acompanhado de uma fé verdadeira e de uma vida de santidade. A obediência, então, não é apenas um fruto, mas é algo que está no nosso DNA e no nosso cerne enquanto cristãos e cristãs, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Mas a obediência também é o fruto de uma fé verdadeira, como falamos. A obediência é uma fé, ou melhor, a obediência é também a evidência de uma fé genuína, uma fé que revela essa salvação pela graça mediante a fé que Deus e Cristo Jesus e o seu Santo Espírito fez por nós. Tiago 2,17 vai afirmar que assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. E aqui é um contraponto do que nós acabamos de ver, que se eu e você obedecemos a Deus e vivemos e entendemos a sua palavra e a praticamos, vamos ter sucesso e lograr êxito. Porém, quando Tiago diz, que se não tivermos obra, a fé em si está morta, é quando nós apenas ouvimos, mas não praticamos aquilo que Deus deseja
para mim e para você. E por fim, neste ponto 2, meu irmão e minha irmã, a obediência como obra do Espírito Santo. Então, nós trabalhamos aqui a natureza da obediência cristã como resposta de amor a Deus, como fruto de uma fé verdadeira e como a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque se eu e você, por nós mesmos, quisermos algo, pela nossa natureza, não conseguiremos. Mas quando somos alimentados pelo Santo Espírito de Deus, ou o Santo Espírito de Deus que age em mim e em você, provoca este calor. E aí eu lembro, da passagem de Emaús, quando um olha para o outro e diz: porventura não queimava o nosso coração enquanto Jesus pregava as Sagradas Escrituras? Então este calor, e não é, com todo respeito, como outras denominações falam, não é esse calor momentâneo, mas é essa fé genuína que nasce no coração, e esse calor de servir a Deus em espírito e em verdade é obra do Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos capacitar, meu irmão e minha irmã, para obedecer. Filipenses 2,13 vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós, em mim e em você, tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade de Deus. Veja, é o Santo Espírito, é Deus quem vai nos fazer ou nos mover para que nós possamos fazer a sua santa vontade, ou seja, obedecer aos ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo, então, meu irmão e minha irmã, nos convence e nos dirige e nos fortalece a viver de forma obediente. É o Santo Espírito que nos dirige, nos fortalece a viver e nos convence a viver de uma forma obediente. Gálatas 5, 22 e 23, como pudemos trabalhar na escola dominical pela manhã, nós trabalhamos a evidência do fruto, domínio próprio, propriamente dito, mas Gálatas 5, 22 e 23 vai trazer uma lista de outros frutos, e ele coloca como singular, como uma pocã, uma mexerica, uma bergamota, que tem vários gomos. O fruto do Espírito, ele é um só, mas tem várias frentes. Não tem como eu e você dizermos que somos cristãos se nós não amamos, se não temos fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, misericórdia, domínio próprio. Contra estas coisas, meu irmão e minha irmã, não há lei, ou seja, se nós obedecemos ao nosso Deus, independente de qualquer que seja a lei, nós não as transgredimos, porque as leis, elas nascem do nosso Deus. Ezequiel 36, 26 e 27 também vai dizer que Deus promete um novo coração para obedecer. Nós cantamos, tem um cântico que a gente fala, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Na oração de confissão de pecados, o presbítero João Marcos falou, de criar em mim um coração, lembrando do Salmo de Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Esse é o meu e o teu desejo, que nós devemos desejar a todo momento, a tempo e fora de tempo, obedecermos ao nosso Deus. Isso não quer dizer que não estejamos fazendo, mas é um alerta para que nós continuemos a fazer. Porque o inimigo que está ao derredor vai sempre procurar nos tragar nas armadilhas ou colocar, como nós falamos pela manhã do domínio próprio, situações que vão nos tirar do eixo para que nós possamos errar, para que nós possamos nos desviar e não obedecer às coisas de Deus ou o que Ele pede para nós. Então, por fim, eu quero trazer para os irmãos os 3 Is da obediência, que eu e você devemos trabalhar e viver diretamente com o nosso Deus. A nossa obediência deve ser imediata, a nossa obediência deve ser inteira, e a nossa obediência deve ser interna. Ao aprofundarmos então essa reflexão, o primeiro ponto aqui é essa obediência imediata que agrada a Deus. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus 4, 19 e 20, é o chamado de Jesus a Pedro e André. E qual é a resposta dos dois? Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Temos tido
essa sensibilidade espiritual para que nós possamos obedecer e ouvir a voz de Deus de forma imediata? Ou ainda como em outras passagens, nós vemos lá o jovem rico dizendo, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, você já sabe, mas ele responde, e ele então, poxa, deixa eu voltar lá para ver o meu pai, eu ainda tenho outras coisas. Ou seja, ele não obedeceu de forma imediata, procrastinou e deu desculpas. Tem sido esse o nosso agir? Espero que não, que nós não tenhamos procrastinado ou dado desculpas ao Senhor. Deus nos chama para agir hoje, meu irmão e minha irmã. Adiar é desobedecer. Salmo 119, 60 diz, apresso-me e não me detenho em guardar os teus mandamentos. Hebreus 13:15 também vai dizer que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A minha e a tua obediência deve ser imediata, porque não é qualquer um que está nos chamando, mas sim o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo a nossa obediência ela deve ser inteira, porque, ou seja, ela deve ser completa. A gente não pode escolher parcialmente. Nós não podemos ter o pé em duas canoas. Ora estamos na igreja, ora não estamos, ora obedecemos a Deus, ora não obedecemos. 1 Samuel 15, 22 e 23, nós já lemos e falamos sobre isso, né? Saul obedece parcialmente, porque havia recebido uma orientação de Deus, ele faz uma parte, mas não faz a outra parte. E aí Samuel, confrontando Saul, diz, porque a rebelião, ou seja, o não obedecer a Deus, é como um pecado de feitiçaria. No Antigo Testamento, nós, estudando mais a fundo, podemos lembrar o povo de Deus ali inserido com outros povos pagãos, onde a feitiçaria e outras frentes eram algo como pecaminoso aos olhos do Senhor. E tamanho era esse pecado que Samuel, orientado por Deus, diz que a rebelião também, que a desobediência a Deus tem o mesmo patamar de um pecado de feitiçaria. Nossa obediência, então, meu irmão e minha irmã, deve abranger todas as áreas da nossa vida, moral, espiritual, relacional, emocional, financeira. Não existe um Rafael, eu comento isso com os irmãos, sou até repetitivo às vezes, mas não existe um Rafael aqui dentro da igreja, um Rafael lá fora. Não tem como nós vestirmos máscaras, infelizmente, ou o mundo está cheio de máscaras, né? Mas nós não, como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, a nossa vida deve ser um só e a nossa obediência deve ser para todas as áreas da nossa vida, moral, espiritual, relacional, emocional e financeira. Tiago 2,10 então vai dizer que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aqui eu lembro de uma frase que o meu pai me ensinou quando eu era pequeno, que ele virou para mim uma vez e disse assim: filho, não importa se você fez 99 coisas certas, se você errou em uma, vai derrubar as outras 99. Creio que inspirado por Deus, também fazendo esse contraponto, como Tiago 2,10, quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto é culpado de todo, foi assim que ele me ensinou. Mas Romanos 12:1 também vai dizer: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Então, a nossa obediência ela precisa ser imediata, ela também precisa ser inteira ou completa, não tem como ser mais ou menos, ou agora dá ou amanhã não dá, mas ela também tem que ser uma obediência interna. Deus não se contenta com a obediência apenas externa e aparente, mas Ele sonda o coração. Salmo 51, 16 e 17 vai dizer: Deus não se agrada apenas dos sacrifícios exteriores, mas de um coração quebrantado. Então a nossa obediência ela também tem que ser interna do ponto de vista do secreto do nosso quarto também. Diferente dos fariseus no Novo Testamento que faziam as coisas, perdão irmãos, para que todos vejam, então eles ficavam ali orando alto, né, com aquelas roupas, as vestes sacerdotais,
mas por dentro o próprio Cristo diz que eles eram sepulcros caiados, ou seja, aí tem até uma frase, né, do dito popular ali, né, por fora bela viola, por dentro um pão bolorento, né? Então, o que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã? A nossa obediência ela também tem que ser interna do ponto de vista que nós vivamos intensamente para com o nosso Deus em obediência. Não só para aqueles que estão vendo de forma externa, mas para nós e Deus no íntimo, no secreto, no quarto ali, onde só nós temos acesso a Deus, do ponto de vista que ninguém está nos olhando. Temos vivido essa obediência interna. Jesus, já mencionei, condenou a hipocrisia dos fariseus porque obedeciam de forma aparente. E se os irmãos quiserem consultar, isso está em Mateus 23, 27 e 28. Nossa obediência, então, deve fluir de um coração sincero e motivado por amor a Deus. Romanos 6,17 vai dizer: obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ou seja, aquilo que Paulo estava ensinando aos romanos, eles deveriam obedecer porque era doutrina vinda de Deus. E Efésios 6,6 vai dizer: como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E por fim, a obediência, ela gera bênçãos, mas também desafios na nossa caminhada. A obediência, meu irmão e minha irmã, vai trazer as suas bênçãos, e as bênçãos de Deus, além das materiais, e nós como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, não olhamos apenas para o material, mas as bênçãos que Deus traz com a obediência primeiro, Isaías 26:3 é paz. Como é difícil viver em um lugar onde não há paz, não é verdade? E quando nós obedecemos ao nosso Deus, é a paz de Deus que excede a todo o entendimento e que somente Deus pode dar para nós. Mas também há alegria. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades ou necessidades ou momentos de picos e vales, porque acontece, somos seres humanos. Estamos vivendo aí mais uma guerra, mais uma série de situações financeiras que podem ali abalar e as estruturas mudarem, mas a nossa fé está em Cristo Jesus. O nosso mover, a nossa obediência está em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte de toda a provisão para a minha e a tua vida. Então a obediência a Deus vai trazer paz, vai trazer alegria e também direção. Quais são os passos que devemos tomar? Quais caminhos devemos seguir? Muitas vezes, como fazemos todos os domingos, vemos aqui à frente orar por direção a Deus. Se trocamos de emprego ou não, se mudamos de cargo, se compramos uma casa, um carro ou qualquer outra coisa que seja, buscamos a direção de Deus e a obediência traz esta direção. Mas também impõe a nós desafios, pois vivemos em um mundo que justamente combate estes princípios que Deus estabeleceu. E aí Gálatas 5,17 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Romanos 12,2 vai dizer que o mundo, e pede para que nós renovemos a nossa mente, para que não pensemos como o mundo. E o próprio diabo, ou Satanás, em 1 Pedro 5, de 8 a 9. Contudo, a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer. Aqui, embora rápido, irmãos, são pontos importantes que nós devemos trabalhar com relação a sermos obedientes a Deus, são esses desafios, porque a todo momento somos tentados a desviar e a desobedecermos, lutando contra aquilo que não é de Deus, ou melhor, sendo direcionados a fazer aquilo que não é de Deus, o próprio mundo e a gente tem trabalhado muito isso nos últimos domingos com relação às igrejas do Apocalipse, quando nós trabalhamos aquela série com as 7 igrejas, e o próprio Satanás que não está contente pelo fato de servirmos a Deus e obedecermos a Ele. Satanás já sabe que foi derrotado e ele já conhece o seu destino final. A luta dele, ou melhor, o empenho dele é: quantos mais eu vou conseguir arrastar comigo?
E é por isso que eu e você devemos estar atentos, vigiando, orando, para que nós não sejamos pegos de surpresa no dia em que Cristo voltar. Para que nós não sejamos como aquelas 5 virgens, correndo, pedindo, pelo amor de Deus, divide o seu azeite comigo, porque a minha lâmpada já se apagou. Temos certeza, ou melhor, eu tenho em Cristo Jesus certeza que nós estamos no caminho, obedecendo a Deus, mas aqui é sim um ponto em que eu e você devemos nos pautar para que nós não tropecemos. E finalizando, amados, Cristo é a nossa esperança de obediência. A obediência de Cristo é a nossa base, nosso exemplo e nossa fonte de poder para obedecer. Cristo é o nosso modelo, é o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes, como seres humanos, falhos e pecadores, nós vamos dizer, não conseguimos. Cristo conseguiu. E se nós somos pequenos cristos, do ponto de vista de redimidos pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do Espírito Santo que age em nós, nós também conseguiremos nele, em Cristo Jesus, como lemos, firmando o nosso lar, a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus. Que nós possamos, amados, como Romanos 5,19 diz, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim como Adão desobedeceu e a ruína foi para todos, pela obediência de Cristo Jesus, nós fomos restaurados à condição de justos, a ser validado, obviamente, no retorno de Cristo, de forma definitiva. 1 João 2,1 vai dizer que quando falhamos, Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Que possamos, amados, viver de forma obediente, imediatamente, inteiramente e internamente, para que o Santo Espírito nos capacite a viver de forma integral para a glória de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.